Boa tarde, gente. Tudo bom? Estamos aqui iniciando mais um dia do nosso bate-papo diário sobre metodologia de pesquisa em performance musical. Oi, Rita. E como vocês já sabem, oi, Concília, a gente está falando, oi, Edmundo, a gente está falando essa semana a respeito de pesquisa experimental. Estamos especificamente falando do método experimental, ou seja, quando o seu projeto de pesquisa prevê um estudo de campo, né, um trabalho em campo, ou seja, um trabalho que é feito envolvendo pessoas, necessariamente envolvendo pessoas além de você e seu orientador. Se você está envolvendo qualquer tipo de consulta, entrevista, visita, você está trabalhando campo. E ontem, então, a gente discutiu a delimitação do campo e do sujeito da pesquisa. Quem tiver dúvidas sobre isso, a live de ontem abordou isso. E hoje eu quero abordar um tipo específico de pesquisa de campo, ou seja, trabalho de campo, né, aplicação metodológica em campo, que se chama estudo de caso. Isso respondendo parcialmente uma pergunta que me foi feita semana passada pela Gabriela Pastorim, que acaba de se formar em fonoaudiologia, mas é egressa nossa aqui da UFG em canto. Foi minha aluna de música de câmara e não sei mais se foi aluna de outra coisa, mas enfim, uma pessoa muito séria nos seus estudos e que entrou na live um dia e me fez essa pergunta. Eu estou respondendo parcialmente a pergunta dela, que era justamente qual a diferença entre caso-controle e estudo de corte. Então, essas especificações que ela me perguntou entram dentro de estudo de caso, né? O estudo de caso é muito importante no nosso trabalho de performance musical, porque ele acaba sendo importante para você estudar tipologias, né, coisas específicas e que são muito comuns na performance musical. Você ter um tipo específico de interpretação, melhor, esquece que eu falei interpretação, vamos dizer uma coisa mais específica que isso, porque a interpretação é muito amplo. Vamos dizer que você esteja estudando trinado ou vibrato ou dinâmica, uma coisa muito específica mesmo no instrumento, e que você vai fazer estudos de caso para saber casos específicos de como as pessoas executam isso. Aí você, iniciante, que eu tô pegando no seu pé, vai falar, olha que ideia legal, podia fazer uma pesquisa sobre isso. Tem milhões não, mas tem muita pesquisa sobre isso. Até eu tô usando como exemplo. Mas quem primeiro fez um estudo de caso, sobre trinado, vibrato, articulações em geral, e mediu isso e comparou como se fazia e tudo mais, como é que a gente ouvia, como a gente percebe, tanto quem executa quanto quem ouça. Quem primeiro fez isso o fez em 1930, né? Aqui no Brasil a gente nem sonhava em fazer pesquisa em performance musical. Isso foi feito pelo Carl Seashore, na Universidade de Iowa, que publicou o primeiro estudo científico, é a referência mais importante que a gente tem, por ser a primeira e a sólida sobre isso, que se chama Psychology of Music, né, que é do Carl Seashore, 1930, Universidade de Iowa. Ele era professor lá. E foi
o livro de cabeceira e é dos livros mais respeitados da área de cognição musical até hoje por ter sido pioneiro. Então, de lá para cá, muita gente avançou nesse estudo das comparações, de como se faz, por que se faz. E eu não estou falando de estilo não, tá, gente? É claro que o trinado no romântico é de um jeito, no clássico é de outro. Estou falando mais de mecânica associado à percepção, né? De que maneiras se percebe a execução do vibrato, lento, rápido, acelerado, retardando, esse tipo de coisa. Um estudo um pouco mais recente em português, não é o mais recente, mas um que eu me lembrei agora, está justamente naquele livro cujo capítulo eu publiquei ontem no academia.edu. Eu publiquei o meu capítulo, mas a Cristina Gerling, em parceria com Pablo, eu devo estar com Alzheimer, eu não lembro o sobrenome, eu vou olhar. Está no meu livro, que eu organizei, mas eu não lembro. Mas enfim, eles têm um capítulo no meu livro que trata desses estudos de vibrato, que eu acho que pode, quem tiver interessado. Mas enfim, o estudo de caso o que é? Eu vou estudar casos específicos e comparar e tomar decisões. Recentemente também teve uma defesa de doutorado de um orientando do Danilo Ramos, né, lá da Federal do Paraná, sobre improvisação, pianista improvisador, onde ele analisou o processo improvisatório de 3 pianistas e fez um estudo, 3 estudos de caso comparativo desses 3 pianistas. Então, você pode usar um estudo de caso quando você quer comparar a Isabel Cangi, que estava aqui com a gente ontem, parênteses, Isabel Cangi publicou um vídeo de uma tocata de Bach linda que eu assisti ontem no Face ou no Instagram? Acho que foi no Instagram. Muito bonita, que ela acabou de entrar aqui e agradecer. Voltando, eu tô dispersiva hoje, gente. Foca, Sônia. Então, vamos lá. Orientando doutorando os parâmetros expressivos na execução do cravo e suas abordagens. Estudo sobre a expressividade cravística de níveis Umpan. Olha só, em 2013, o Edmundo tá aí dando um outro exemplo. Maravilhoso. Ainda bem que você escreveu, Edmundo, porque as pessoas podem ouvir. Oi, Luiz, tudo bom? E então, os estudos de caso, eles são muito importantes para você poder demonstrar, comparar, trazer à luz do conhecimento, né, dos pesquisadores que estão trabalhando performance musical, casos diferentes, casos específicos que podem nos inspirar ou podem nos ajudar a indicar caminhos para definir outras formas de execução, outros tipos de interpretação. Também servem para mostrar, ajudar você a construir uma definição, um conceito sobre como executar ou como realizar determinado aspecto da performance. Agora, o estudo de caso não nasceu com a pesquisa na área de música, claro. O estudo de caso, como toda a pesquisa na academia, vem da prática científica. Então, por isso, a Gabriela, quando fez a pergunta, ficou toda confusa, quer dizer, eu na hora fiquei confusa também, porque ela acabou de se formar num segundo curso de graduação na área de fonoaudiologia, quer dizer, na área ligada à ciência médica. O que acontece? Lá, os estudos de caso, até coloquei uma definição da internet aí, que é aproximada, bastante coerente, bem, mas que está de uma maneira sucinta, por isso eu coloquei entre aspas, mas eu não pus autoria porque não tinha autoria, estava no Google geral.
mas define de uma maneira que é aceitável. O caso controle, e é o que está hoje sendo muito comentado por causa do coronavírus. Tem vários estudos de caso, milhares de estudos de caso controle acontecendo, dependendo da forma como a pessoa adoeceu, do estágio da doença e das condições que a pessoa tinha antes de adquirir a doença. Então são casos e casos e casos. Então isso é muito comum na área médica, você ter casos muito específicos que a partir do estudo deles, eles passam a modificar a maneira como se via determinado área, determinado estudo. Eles não têm essa função na música, né? Eles não têm esse poder, porque a música não é uma ciência exata, ela não é uma ciência biomédica, ela é uma ciência essencialmente centrada na arte. Então a gente pode, a partir de estudos de caso, discutir, ampliar a discussão sobre possibilidades. Mas eu nunca vou fazer um estudo de caso, por exemplo, sobre tipos de vibrato e definir, é assim que se faz vibrato, porque seria incoerente. O que a gente pode é discutir possibilidades de execução que ainda não tenham sido defendidas ou que varia um pouco do que a gente está habituado a ver. Qualquer passo que a gente dá no sentido de ampliar as possibilidades de interpretação são muito válidos na música. É muito diferente. Eu não posso assim dar várias opções várias opções de vacina para H1N1. A vacina para H1N1 é uma só. Quando ela muda quando o vírus muda, né? Quando o vírus muta, a vacina tem que mudar também. Então todo ano a gente tem uma vacina nova, mas a vacina não é para a mesma coisa, é para o novo vírus, para a mutação do vírus. É para o mesmo vírus, é a mesma vacina, só que o vírus não é idiota, né? Ele muda e a vacina tem que mudar também. Mas no nosso caso, não, a gente não... A música romântica, vamos dizer assim, ela não muda mais, né? Porque o período romântico ficou lá. Mas as formas da gente olhar para aquela música mudam. Por isso, vale, claro, fazer estudo de caso, de uma questão de gênero, de uma questão técnica, de uma questão de estilo. Tá valendo. Agora, o caso controle, na área médica, caso controle vem de como? Você tem... Basicamente, você tem no mínimo 2 grupos. Um que vai receber a vacina X e o outro que não vai receber um placebo, uma pílula de farinha. Os sujeitos da pesquisa não sabem, vocês já devem ter ouvido falar isso muito agora, principalmente na televisão, e ao final do estudo vai se verificar a eficácia daquilo com a mínima interferência psicológica dos participantes, porque eles não sabem quem recebeu o remédio e quem não recebeu. Que é diferente diferente de você ter um estudo de corte, que aí estudo de corte é da área médica. Significa que só estarão... Qual que é o corte para você participar? É que nem corte do Enem. Lá tem uma nota de corte, tem uma condição mínima para você participar do estudo. É você, por exemplo, estar doente. Exemplo claro agora. Quem já pegou a Covid-19, se tratou e se recuperou e agora está num grupo de estudo de corte muito específico, que é de quem já foi infectado e onde eles estão verificando no mundo inteiro qual que é o nível de... como se fala? Não é bloqueio, o nível de proteção que essa pessoa tem, eu esqueci o nome agora, mas ela tem uma resistência a esse vírus. Só que nem todo mundo que pegou a Covid-19 e se recuperou tem a imunidade. Não tem o mesmo nível de imunidade. Tem pessoas que desenvolveram uma imunidade maior e outras uma imunidade menor. Então, o corte para participar desse estudo é muito simples. Ter tido Covid-19 e se recuperado. Quem não está nessa condição não entra na pesquisa. Então, esse é um corte. Entendeu, Gabi? Agora, o estudo de caso
que tem caso controle, é diferente. Eu tenho no mínimo 2 grupos, porque eu tenho que ter um que não tem nenhuma influência sobre o que eu estou testando e o outro que tem. Vamos trazer para a área de música? Bom, eu tenho uma classe de contrabaixistas e eu vou experimentar uma técnica, uma forma de ensinar salto de uma posição para outra posição, movimento vertical no braço do contrabaixo. Então eu tenho 6 alunos e para cada um dos 6 eu vou ensinar esse salto com uma abordagem diferente. E eu quero saber cada um dos 6 como é que eles... Quer dizer, cada um deles eu vou usar um método de contrabaixo que introduz o movimento vertical de uma maneira diferente. E eu vou ver ao final desse estudo qual dos 6 foi mais afinado, foi mais preciso, ou teve um timbre mais brilhante, ou teve uma aproximação de estilo naquela frase que tem o salto mais eficiente ou mais aproximado do que o que se faz comumente. Nossa, Sônia, mas 6 métodos? Bom, tem... Só no meu escritório tem pelo menos 40 ou 50 métodos de contrabaixo. Desses, com certeza, tem mais de 6 formas de introduzir um movimento vertical no braço do instrumento. Então, tem a diferença de onde começar para saltar, né? Você pode começar na primeira posição, você pode começar no meio do instrumento, você pode começar com um movimento deslizante ao longo do instrumento e aos poucos ir fixando a posição. Você pode começar de uma posição específica para o grave, uma posição específica para o agudo. Enfim, tem muitas posições onde você pode iniciar esse movimento. Você pode iniciar do instrumento em si, você pode iniciar fora do instrumento e trazer o movimento para o instrumento. Enfim, eu posso fazer um estudo de caso pensando que o meu grupo controle é aquele que vai estudar da maneira mais tradicional possível, sem nenhuma novidade. E os outros são os que vão começar, isso, Fábio, anticorpos. Os outros são os que vão começar de maneiras alternativas, ou eu gosto de chamar de inovadoras. Diferem daquele tradicional. Todo instrumento tem aquele método ou aquele conjunto de métodos que são extremamente tradicionais. E tem os pensadores mais recentes, os pedagogos mais recentes, que têm as suas maneiras, ou a sua maneira de introduzir o instrumento, ou modificações que eles costumam fazer nestes métodos tradicionais. Então, um possível estudo de caso no ensino do instrumento, por exemplo, seria eu fazer uma comparação de você viu, eu falei uma coisa muito específica, o movimento, a introdução ao movimento vertical da mão e do braço no braço do instrumento. É uma única coisa. Então, o estudo de caso costuma ser ou um movimento, um gesto, um aspecto muito específico no nosso caso, da performance musical. Então, sempre você vai ter que determinar o que é o grupo controle no estudo de caso. Porque, quer dizer, se você tiver que fazer um estudo, você quiser um caso controle, você vai ter que definir por que ele é controle. Ele é controle porque a partir dele eu controlo os outros. Um não modifica e os outros modificam. Corte no nosso caso, corte, por exemplo, se eu quiser fazer um estudo de corte, quiser trabalhar a improvisação, o estudo de corte, a pessoa, por exemplo, tem que saber certas funções básicas no instrumento, de tocar um instrumento, deve ter um número de posições que ela deve conhecer, ou escalas que ela deve conhecer, modos que ela deve conhecer, um conhecimento básico de harmonia. Então eu tenho ali algumas questões que ela tem que dominar para que ela seja aceita num estudo de improvisação ao contrabaixo na música popular brasileira, no contrabaixo.
Se eu estivesse falando de improvisação de música barroca, os pré-requisitos, ou seja, as condições de corte dessa pessoa seriam outras. Então, o corte eu vou definir dependendo do que eu quero avaliar ou não. Né? Espero que eu esteja sendo clara ao diferenciar o que é caso controle e o que é estudo de corte. Lembrando que eles são muito específicos da área das ciências naturais. Usamos, no nosso caso, usamos, mas você percebe que ela tem uma utilização muito específica. O que é... O Fábio Ferreira está lembrando que a palavra que eu queria lembrar era anticorpos. Qual a efetividade de anticorpos, né, que essa pessoa desenvolveu ao ser curada da Covid-19. Então, tem pessoas que estão blindadas e tem pessoas que têm menos de 50%, por exemplo, de defesa no corpo. Como é que eu sei disso? Assistindo Fantástico, né, gente? Assistindo televisão. Bom, Henrique, Sônia, comparação de gravações de artistas consagrados pode ser... Olha, o que define o estudo de caso não é o sujeito que você vai avaliar. O que define é o que você quer descobrir. Né? Não importa quem são os artistas, se eu não sei o que é que eu quero avaliar. Né? A definição vem... Qual é o problema que eu estou discutindo, que me exige fazer algum tipo de comparação de gravação? Aí, a partir desse problema é que eu vou definir quem são os artistas ou que gravações que eu vou comparar. Artistas consagrados não me define nada em pesquisa, porque eu vou ter que definir o que é consagrado e o que não é. Né? É uma palavra muito emotiva para você colocar em pesquisa. Eu tenho que definir quais são os critérios que eu desenvolvi, que eu determinei no meu método, na minha metodologia, para escolher gravações. Ser consagrado não é um critério aceitável, porque eu moro em Goiânia há 21 anos, e conheço muitos grupos consagrados, nacional e internacionalmente, aqui. E dependendo do que eu estiver pesquisando, usar um grupo consagrado daqui pode ser brilhante. Se eu estiver pesquisando, por exemplo, como é que isso se... A pesquisa, como é que por exemplo, o violeiro se desenvolve tecnicamente, né? Do início, o violeiro que toca música de raiz, que aqui tem muito e de altíssimo nível. Né? Ivan Vilela já veio aqui várias vezes dar cursos e masterclasses e ficou bastante feliz de ver, né, o movimento que tem do estudo de viola caipira aqui, que é muito bom. Agora, o fato de eu ter excelentes violeiros aqui não quer dizer que, por alguns deles serem bastante consagrados, inclusive nacionalmente, que a gravação que eu tenha entre nos critérios da pesquisa que eu estou fazendo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exemplo bem fora da casinha. Eu adoro exemplo fora da casinha. Né? Porque a gente tem a tendência a pensar que aqueles mais famosos e que todo mundo com que eu convivo acha que é bom, são os melhores. E eu estou falando em pesquisa, não tem achismo. Eu tenho que definir quais são os critérios. E esses critérios estando lá, e se a gravação que eu escolhi entra dentro desses critérios, eu escolho aquela gravação. Tá? Tentar não deixar a emoção tomar conta. Pode ser que dentro dos critérios de um estudo, aquele meu contrabaixista predileto não seja o mais indicado para eu usar a gravação dele. E isso se chama responsabilidade do pesquisador. Porque uma coisa é eu fazer a minha vontade, mas eu não faço pesquisa sem colocar o meu contrabaixista predileto. Bom, então muda o seu problema.
muda o seu estudo de caso, muda os seus critérios. Eu não posso enfiar quem eu quero lá sem que eu tenha definido muito bem qual é o critério para a escolha das gravações, porque isso seria uma pesquisa tendenciosa. Tá? Não lembro mais quem perguntou, espero que eu tenha respondido. Essa minha expectativa é que eu tenha respondido. Então, e por fim eu queria falar da pertinência. Não é pertinente que eu utilize, por exemplo, um estudo de caso, independente de eu usar caso controle ou corte, para defender uma tese. É claro que eu uso estudo de casos em teses, isso é outra coisa. Mas um estudo de caso ou 2 estudos de caso não fazem uma tese. Eles podem me ajudar a construir, a desenvolver a tese que eu quero defender. Mas eu não posso dizer que eu comparei 2 pessoas e o resultado que eu obtive ali comprova uma tese. Não posso, porque a minha tese não pode ser comparar 2 pessoas. Não é? Uma tese tem que ser mais profunda. Agora, eu posso, no desenvolvimento da ideia da minha tese, fazer uma possível aplicação da ideia que eu estou propondo com um estudo de caso. Não é o estudo de caso que vai definir o que é a tese. É o contrário, a tese que eu estou propondo vai ser aplicada como um modelo em 1, 2, 3 pessoas. E eu tenho que tomar muito cuidado quando eu leio artigos que são resultados de estudos de caso, e aí eu saio por aí modificando tudo que eu pensava a respeito daquele assunto. Não, porque eu li um artigo que chegou à conclusão de tal e tal coisa. Tá, mas chegou a essa conclusão comparando 2 pessoas? Não pode ser que isso mude tudo. Não é? Então, um pesquisador que eu admiro demais, que é o Aaron Williamson, que é do Centro de Estudos de Performance lá do Royal College of Music, em 2002 ele publicou um artigo que eu usei durante muito tempo, por isso que eu sei, que chamava assim Co-Performers Communication, né? Comunicação entre performers que tocam juntos. Então ele fez um estudo de caso de 2 pianistas que tocavam juntos, piano 4 mãos ou 2 pianos, e como é que se dava a comunicação deles, visual, gestual. E é um estudo ótimo, assim, abre ideias para muitas coisas, mas não define como é a comunicação entre 2 pianistas. Ele estudou a comunicação entre 2 pianistas em particular. E isso serve como mais uma referência nos vários estudos sobre comunicação de músicos durante performance de música de câmara. Mas é um estudo. Eu não posso ler esse estudo, achar o resultado bacana e dizendo, olha, a comunicação de músicos de câmera se dá assim. Foi o Aaron Williamson que falou. Já pensou? Só para você ter uma ideia de como eu não posso pegar um estudo de caso e fazer dele uma tese. Mas teses envolvem muitos estudos de caso. Eu espero que esteja claro o que eu estou falando. Às vezes eu falo coisas que eu acho que são muito claras e confundo todo mundo. Não é muito difícil eu fazer isso. Então, por favor, se não estiver claro, me dá um sinal, tá? Me fala. Então, a gente está aí chegando no nosso final dos nossos 30 minutos. Acho que esses 30 minutos passam rápido, né, gente? Então, essa semana eu estou mais disposta que a semana passada. A semana passada foi muito punk, por causa daquela live na sexta-feira às 11 da noite, né? Que foi bem complicado de ficar acordada até às 11 da noite para tocar. Mas essa semana eu estou bem mais disposta, estou achando que o tempo passa muito rápido. Amanhã vou continuar com esse assunto, com algum outro aspecto da pesquisa de campo. Estamos na metodologia do projeto. Tudo isso que a gente está discutindo essa semana deve ser previsto no projeto de pesquisa. Naquele campo metodologia, o que nós falamos quando discutimos o projeto de pesquisa, numas lives lá atrás, é o caso de você não ter pesquisa de campo. Quando você tem pesquisa de campo, abre-se
um item específico para isso, onde você tem que explicar a metodologia que você vai aplicar. Então, ontem nós falamos de definição de campo e de sujeito. Hoje tem um exemplo de aplicação em campo, que é o estudo de caso. E aí, amanhã eu vou falar de algum outro aspecto desse que eu não defini ainda. Não pensei agora o que é que eu vou falar amanhã. Mas se não surgir nenhuma dúvida e nenhuma sugestão ou nenhum pedido, eu vou escolher um outro aspecto da pesquisa de campo para falar amanhã com vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aí do lado, me ajudando a passar a quarentena. Espero que eu esteja ajudando vocês também. Tenho recebido uns feedbacks muito bons e sugestões. Leiam sempre os comentários depois da live, porque os meus colegas queridos têm contribuído com comentários valiosos, tá? Tem comentários valiosos do Edmundo, do Dan, do Danilo Ramos, do outro dia o Roberto Faria também colocou, a Indira também já colocou, a Concília, todo mundo tá sendo muito legal. Por favor, colabore, né? Porque é muito bom ouvir de vocês e ter o complemento, não é? A gente nunca sabe tudo e é sempre muito bom ter o feedback de vocês, tá bom? Então nos vemos amanhã, muitíssimo obrigada e fique em casa, bebe água, álcool em gel, não sai de casa, não sai de casa, não sai de casa. É isso. Beijo.